Eu hoje estava pensando, ao rever um livro que eu estudei há muitos anos atrás, que o título é Assim Como o Homem Pensa. É um livro muito bom, foi escrito por um filósofo e escritor britânico, seu nome era James Allen, e ele falava sobre a maneira que o homem pensa, ou seja, assim como o homem pensa, assim ele é. Ele dizia que somente o homem é a única criatura da Terra que pode mudar os seus padrões de pensamento e que pode tornar-se o arquiteto do seu próprio destino. E eu acrescento algo a mais. Eu digo que o fato de o homem pensar está ligado às suas emoções. O homem, primeiramente, quando ele nasce, só para que a gente possa ter um entendimento mais claro, o nosso cérebro, ele tem um sistema que chama-se sistema límbico, que fica na altura do nosso lobo temporal, dentro do nosso cérebro, e que nós vamos chamar aqui de cérebro emocional. E nós temos o nosso córtex pré-frontal, que fica aqui à frente, que nós vamos chamar de cérebro pensante. O que acontece com o ser humano é que, primeiramente, quando nós nascemos com o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, praticamente pronto. Já o nosso cérebro pensante, ele só amadurece nos meados dos 20 e poucos anos. Essa que é a grande questão. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um jovem. E isso está conectando realmente a questão da emoção e a maneira de pensar. Como o nosso cérebro amadurece muito mais tarde, nós temos aí alguns desafios emocionais durante a vida e a nossa perspectiva de ver as coisas é muito diferente. E o que acontece com muitas pessoas que mesmo depois de adultas, elas tendem a continuar com pensamentos negativos por causa de eventos que aconteceram em suas vidas no passado e elas não conseguem sair desse ciclo de pensamentos negativos. Eu conheci um jovem que ele tinha dificuldade em ter pensamentos positivos. Tudo que ele falava, sentia, pensava, tinha a ver com algo que aconteceu com ele no passado, mas ele não tinha essa consciência de que tinha alguma coisa que bloqueava ele. Ele me procurou, pediu ajuda, porque ele tinha uma fobia específica relacionada a um inseto. Mas eu percebi ao longo das conversas que ele tinha um pensamento muito negativo. Eu perguntava sobre o dia dele e ele sempre dizia coisas ruins, não tinha nada de bom no que ele falava. Certa vez eu perguntei, tá bom, me relate seu dia hoje. E tudo o que ele dizia, uma coisa atrás da outra, ele não conseguia ver nada de positivo. Então, eu resolvi falar com ele para escrever um diário. E nesse diário, eu pedi que ele escrevesse de um lado o que aconteceu de negativo com ele naquele dia e do outro lado ele iria escrever aquilo que aconteceu de positivo. E eu pedi que ele fizesse isso porque ele tinha dificuldade. Quando eu pedi para ele para escrever as coisas positivas, ele não conseguia vir com nada positivo. Então eu pedi que ele fizesse essa diferenciação para que o cérebro dele pudesse reconhecer algo positivo e algo negativo e que isso pudesse ajudá-lo a ter outros tipos de pensamentos e emoções. E ele voltou. E eu percebi o seguinte, ele começou a falar sobre as coisas negativas, a lista era enorme. E quando ele escreveu algo positivo, uma ou duas coisas, ele sempre tinha um mas. Aconteceu isso, mas. Então foi essa a grande questão, ele sempre tinha um mas. Contudo, ele começou a perceber, pelo menos, que existia alguma coisa de positivo no seu dia a dia. E ele foi fazendo esse exercício dia após dia. Quando chegou num determinado momento, eu resolvi fazer algo diferente. Eu perguntei para ele sobre aquelas emoções positivas que ele tinha sentido, aquelas situações que ele tinha vivido naquele determinado dia, o que ele tinha sentido para que ele classificasse como emoção positiva. Então ele começou a falar e ao relatar a emoção positiva que ele tinha, ele começou a falar de outras emoções positivas e outras. Enfim,
Com o passar do tempo, ele já estava vencendo a fobia, ele já não tremia tanto quando via aquele inseto, e ele também começou a ter pensamentos mais positivos. Enfim, ele estava agora no caminho mais feliz e ele agradeceu muito pela oportunidade que ele teve de ter aprendido como se tornar uma pessoa positiva. Mas aqui vai um alerta. O que aconteceu com esse rapaz é que quando ele era uma criança, quando ele ia dormir, ele tinha dificuldade de dormir. Alguém da sua família dizia para ele que se ele não dormisse, algo muito ruim ia acontecer. Então ele ficava com medo. Provavelmente ele viu esse inseto e ele associou a questão da imagem do inseto com a situação catastrófica. E aí a vida dele, ele cresceu com o mesmo pensamento, que as coisas ruins iriam acontecer. E quando ele viu o inseto, sempre se sentia mal e aquilo eliciava uma resposta emotiva muito ruim e pensamentos catastróficos frequentes. Contudo, quando nós conversamos e que ele começou a ter e reconhecer mais emoções positivas e ele lembrou do passado, a fobia praticamente superada, os sentimentos de ansiedade e aquela fobia forte foram se dissipando. Aqui vai um alerta. Muitas vezes, o que acontece? Algumas brincadeiras da infância, fazer medo à criança e coisas desse tipo, fazem com que o sistema límbico, ele acione a amígdala, que é o centro da raiva, do medo e de impulsividade. E nesse momento, com certeza, isso foi acionado nele, porque quando nós somos crianças, como eu já disse antes, o nosso cérebro ele está em formação. Mesmo passando pela adolescência, o cérebro ainda está em formação. É por isso que a presença de um adulto equilibrado emocionalmente, que possa ajudar essa criança a crescer de forma saudável, vai ajudá-lo, porque praticamente o adulto vai servir como um cérebro, o cérebro maduro, moldando o cérebro que ainda é imaturo. O papel do pai, o papel da mãe ou cuidador é essencial nesse momento. Agora vai uma dica para você, para que você que hoje é um adulto e tem esses medos da infância, essas fobias ou esses pensamentos negativos que não deixam você se sentir melhor, que criam ansiedade, às vezes te leva também à depressão, escreva um diário e busque nesse diário as emoções positivas que você teve no passado. Associe essas emoções a pessoas que te ajudaram, a sentimentos de gratidão, a momentos de lazer que você teve que foram bons, viagens, ou quando você foi para a praia, momentos que você teve com seu pai e sua mãe que foram bons, e elenque, escreva esses momentos e pense assim: o que foi que eu senti nesses momentos? Que emoções que eu tive? Quando você começar a fazer isso, mais emoções positivas virão a fazer com que você se sinta melhor. Mais emoções positivas vão estar presentes na sua vida. E aí você vai perceber, hoje, como um adulto, com cérebro maduro, que nem tudo o que você trouxe de pensamentos e sentimentos quando você era uma criança, hoje é verdade. No passado pode ter sido uma realidade na sua mente de criança, mas não é uma realidade na sua mente de adulto hoje. Então, aproveite essa oportunidade e faça uma mudança na sua vida. Como disse James Allen, o homem é o arquiteto do seu próprio destino. E eu, como acrescentei antes, reenfatizo novamente que os pensamentos que temos hoje estão linkados, estão conectados com as emoções que nós tivemos no passado e que continuam nas nossas vidas até hoje. Mas você com o cérebro maduro pode fazer toda a diferença. Faça esse diário e você vai ver que grandes mudanças podem acontecer na sua vida. Diário de emoções positivas.